Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do nosso Deus possa estar sobre a sua vida hoje, todo fim de semana e todo sempre, todos os dias da sua vida, amém? Vamos dar continuidade hoje à nossa leitura do livro de Atos, capítulo 19, com as aventuras de Paulo. E hoje tem coisa muito interessante acontecendo, você não pode perder. E não se esqueça, se você está gostando dos vídeos, se você está sendo abençoado, curta, compartilhe, deixe um comentário, faça suas perguntas, né? E espalhe o máximo que você puder para que mais pessoas sejam abençoadas. Então vamos à leitura do capítulo de número 19 para ver o que vai acontecer agora. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então vejam bem, aqui Paulo, quando chega, né, ali, ele e Apolo chegam ali em Corinto, ele encontra alguns discípulos e aí ele pergunta para eles: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E esses discípulos falam assim: como assim? Nós nem nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E Paulo fala: não, então o que vocês foram batizados? Ah, nós fomos batizados só com o batismo de João, mas a gente nunca ouviu falar em batismo de Espírito Santo. O que é isso? Aí diz então que Paulo então pregou para eles a respeito do batismo do Espírito Santo e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 varões. Então, quando Paulo ficou sabendo que eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo, Paulo então pregou, explicou para eles o que era o batismo com o Espírito Santo, impôs as mãos sobre eles e imediatamente todos eles foram batizados com o Espírito Santo e falavam em novas línguas, e eram 12 homens. O que isso nos ensina? Todo cristão deve ser batizado com o Espírito Santo. Todos nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, porque quando Paulo viu que aqueles homens ali eram batizados nas águas e ainda não tinham recebido o Espírito Santo, imediatamente ele orou por eles e impôs as mãos. Então, se você crê em Deus, se você já entregou a sua vida para Cristo, se você já é batizado nas águas, você precisa do batismo com o Espírito Santo. E você pode conseguir, você não precisa de ter um Paulo ou ninguém para impor as mãos sobre você. Aqui no caso aqui foi o que o Espírito Santo levou Paulo a fazer, a impor as mãos sobre aqueles discípulos para que eles recebessem. Mas você pode simplesmente orar a Deus, buscar a Deus, dobra o joelho aí na tua casa e começa a louvar, e começa a buscar a Deus com intensidade de coração, com toda a sua força, com toda a vontade. E aí você vai ver que o Espírito Santo vai vir sobre você. Abre o seu coração e deixa o Espírito Santo fluir, deixa ele te encher, deixa ele vir sobre a sua vida e te encher. E aí você vai ver que quando você deixar ele encher o seu coração, encher a sua vida, ele vai se manifestar através do falar em línguas. E aí você vai falar em línguas, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Então, se você ainda não é, eu te encorajo a buscar o batismo com o Espírito Santo. E se você acha que não consegue sozinho, então procure um pastor, procure alguém que você confie, que você sabe que é de Deus, que é cheio do Espírito Santo, para orar junto com você. Mas não deixe de ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa. E aí diz o seguinte: e entrando na sinagoga, lá vai Paulo de novo. Lá vai ele de novo, entrando na sinagoga. Ele não aprende, gente, ele não aprende. Lá vai ele para a sinagoga. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Então veja bem, aqui ele ficou 3 meses dentro da sinagoga ali, discutindo, falando da palavra de Deus e persuadindo o povo durante 3 meses. E agora demorou um pouquinho mais, né? Porque lembra que antes ele fez isso durante 3 sábados e mandaram ele embora, expulsaram. Aqui ele já tá 3 meses, já melhorou um tiquinho, né? Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, quando ele viu ali que alguns endureceram o coração e não acreditavam e não queriam saber da palavra de Deus, bom, pelo menos eles não mandaram prender Paulo, não mandaram açoitar, não fizeram nada contra Paulo. Porém, começaram a falar contra. E isso é um mal muito ruim, isso acontece muito nos nossos dias.
principalmente na igreja, quando a pessoa não concorda com o que está acontecendo, do jeito que o pastor está fazendo as coisas, ou do jeito que o ministro de louvor está fazendo, do jeito que o líder das crianças ou o líder dos jovens, a pessoa não concorda, o que ela faz? Começa a falar contra, começa a disseminar ali contra. Gente, abre o olho, isso não é de Deus não. Quando Paulo viu que eles estavam falando contra, Paulo saiu fora e foi para que disse que ele foi para um teatro, não é isso? Numa escola de um certo tirano. Naquela época as escolas eram diferentes de hoje, né? A escola naquela época era como se fosse um estádiozinho, onde ficava um filósofo, um pensador ou alguém que era letrado ali no meio e falava e as pessoas que estavam à volta escutavam. Essa era a escola daquela época. Então diz ali que Paulo então saiu da sinagoga, que viu que aqueles judeus ali estavam falando contra, né, aquilo que ele estava ensinando, ele saiu dali e foi para a escola pregar para outras pessoas. Então abre o seu olho. Se você não está satisfeito com alguma coisa, não fica falando mal não fica disseminando ali, né, disseminando veneno contra aquilo que você não gosta. Ore pela pessoa, conversa, né, tenta dar umas ideias. Se a pessoa não aceitar, pelo menos você tentou, mas deixa para lá, não fica trabalhando contra, porque você está envenenando o próprio reino de Deus. Isso não é só na igreja não, isso é no seu trabalho, isso é na sua casa. Ao invés de falar mal, tenta ajudar, né? Então vamos ver. E durou isso por espaço de 2 anos, olha só. Na sinagoga ele ficou 3 meses, aí ele vai para a escola e ali ele fica 2 anos pregando a palavra de Deus. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam ao corpo, se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Gente, a unção de Paulo era tanta que quando ele não podia ir até uma pessoa, orar pela pessoa, orar por um enfermo, orar por um endemoniado, eles levavam um lenço de Paulo, um avental, uma peça de roupa dele, e a pessoa era imediatamente curada, a pessoa era imediatamente liberta de espíritos malignos. Tamanha era a unção de Paulo. Os objetos dele eram ungidos, porque ele era um homem ungido. E alguns dos exorcistas judeus, veja bem, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Havia ali uns exorcistas judeus, tá? Eles tentavam expulsar demônios, eles viam Paulo expulsando demônio em nome de Jesus e tentaram imitar, né? Então eles falavam assim: eu esconjuro vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Não o meu Jesus, não o meu Jesus, mas aquele Jesus quem Paulo fica pregando. Gente, eles não acreditavam em Jesus, não aceitavam a palavra de Paulo e agora queriam expulsar demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Veja o que acontece com pessoas que não têm relacionamento com Deus e tentam usar o nome de Deus, né? Veja bem. Tem pessoas que são assim, não quer saber de Deus, não quer saber de relacionamento com Deus, não põe a vida na presença de Deus, mas na hora que lhe é conveniente, está lá invocando o nome de Deus, está lá falando em nome de Jesus, quando lhe é conveniente. Vamos ver o que acontece com esse povo. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Vejam bem, eram 7 filhos de um dos principais dos sacerdotes. Ou seja, aqueles que perseguiam Paulo, que não aceitavam Paulo, né? Estavam eles ali, tentando expulsar demônios em nome de Jesus e usando o nome de Paulo. Respondendo, porém, o espírito maligno, olha só, disse: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Gente, não adianta tentar enganar. Quando você é de Deus, você sabe, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe uma unção, você recebe uma marca, você recebe um selo espiritual que você não vê com esses olhos aqui, os olhos carnais. Mas no mundo espiritual eles vêm, os demônios vêm, os anjos vêm, porque é um selo que Deus põe na sua vida. Você recebe uma unção, você recebe uma luz na sua vida, que quando o diabo olha para você, ele sabe que você não pertence a ele. Ele sabe que você pertence a Deus, porque você tem um selo, você tem algo diferente na sua vida. Você tem uma marca
que te distingue das outras pessoas que não têm. Então, quando os demônios viram aqueles 7 rapazes tentando expulsar ele, mandando ele embora, eles olharam para ele, não viram luz, não viram a marca, não viram o selo de Deus na vida deles. Falaram assim, quem vocês pensam que vocês são para expulsar a gente? Vocês não têm autoridade. Vocês não têm autoridade para nos expulsar. Então, veja bem, preste atenção. Viu? Você que não quer colocar sua vida no altar, que não quer seguir a palavra de Deus, que não quer fazer as coisas da maneira certa. A hora que você for tentar fazer as coisas, o diabo vai te envergonhar. Então abre teu olho, põe a tua vida na presença de Deus e receba a marca da promessa. Receba a marca do Espírito Santo, o selo do batismo com o Espírito Santo. Receba o sangue de Jesus sobre a sua vida. Para que o diabo, quando ele for tentar contra você, ele vai olhar para você e falar assim, nesse aí eu não posso tocar, porque esse tem um selo. Viu? Olha a importância da vida com Deus. O diabo, ele conhece aqueles que são e aqueles que não são. E ele não mexe com aqueles que são. Então, e saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Veja bem, o endemoniado pegou 2 deles e conseguiu dar uma surra neles e arrancou a roupa deles, deixou eles pelados, deixou eles nus, a ponto que eles saíram fugidos dali, eles saíram correndo, fugiram daquela casa, porque eles estavam feridos e nus, porque o diabo tomou eles e deu neles, deu uma coça neles. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, foi como se diz, o bafafá do momento, foi a fofoca da hora, foi a notícia da cidade, que o que aconteceu com aqueles jovens, eles foram grandemente envergonhados. E olha que naquela época, eu já falei isso aqui antes, naquela época não tinha nem redes sociais, não tinha celular para filmar, e mesmo assim a notícia se espalhou do que tinha acontecido com eles. Então bota a tua vida no altar, porque o diabo vai te envergonhar e isso vai ser notório. E hoje em dia as coisas se espalham mais rápido. Abre teu olho, abre teu olho, abre teu olho, viu? Então veja bem, o diabo envergonhou aqueles homens ali. Mas diz aqui que o nome do Senhor Jesus ficou mais ainda conhecido e muito mais as pessoas começaram a temer o nome de Jesus por causa dessas coisas. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Gente, olha o que aconteceu aqui. Muitos criam e confessavam publicamente. Também muitos que seguiam artes mágicas. Quem é que segue arte mágica? São bruxos. Quem é que gosta de fazer magia? Magias mágicas, são bruxos. E esses bruxos estavam se convertendo, eles se convertiam e diz aqui que eles trouxeram seus livros, aqueles livros que eles estudavam as magias, livros de poções mágicas, livros de encantamentos, de coisas, né, de magias, de artes mágicas, e levaram aos pés dos apóstolos e queimaram. E diz aqui que quando somaram o valor daquele material que eles levaram ali e queimaram, o valor, a soma foi de quando diz que 50.000 peças de prata, 50.000 peças de prata. Eram coisas valiosas, eram coisas que custou dinheiro para eles. E, no entanto, eles abriram mão daquilo e lançaram fora, mandaram queimar. Isso é o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão. Quando você abre mão de coisas que você sabe que não agradam a Deus, que ferem a santidade de Deus. E agora eu pergunto para você, o que você tem aí na sua vida que você sabe que não é de Deus, que fere a santidade de Deus e, no entanto, você não abre mão por quê? Porque foi um presente da minha avó. Porque não tem valor financeiro, né? Valor monetário, mas tem um valor sentimental. Foi a minha avó que deu, foi consagrado com a mãezinha tal, lá do centro de macumba tal. Misericórdia, joga isso fora. Gente,
Às vezes você tem coisas na sua casa que está trazendo maldição para a tua vida. Joga fora, assim como aqueles bruxos fizeram. Joga fora essa roupa que você tem aí, que você sabe que não glorifica a Deus. Ai, mas é uma roupa de marca. Comprei na Europa. Ai, comprei nos Estados Unidos. Veio importado, paguei caro por essa roupa. Mas se não glorifica a Deus, joga fora. Ou talvez sejam filmes que você tem aí, que misericórdia. Talvez seja joias que você tem, que você sabe, talvez foi consagrado na África, coisas africanas, coisas que são consagradas a bruxos. O sangue de Jesus tem poder. Talvez sejam videogames, talvez, sei lá, sejam objetos de cozinha, alguma coisa que você tem na sua casa, talvez estátuas de santos que você tem na sua casa. Desfaz dessas coisas, gente, vocês não precisam disso. Maior é a bênção de Deus para a tua vida. Mais tem Deus para te dar e abençoar do que essas coisas só vão te trazer maldição. Então eu faço um apelo aqui pelo sangue de Jesus, desfaça dessas coisas e não olhe o valor monetário ou o valor sentimental, porque maior bênção Deus tem para te dar, porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele quem criou os céus e a terra, Ele é o dono da nossa vida e Ele tem muito mais para te dar do que essas coisas aí. Então veja bem, tira isso da sua vida e deixa Deus agir, porque essas coisas só vão te trazer maldição. Assim como esses bruxos abriram mão e não fizeram conta do valor monetário, você também precisa deixar Deus agir na sua vida e abrir mão dessas coisas e mudar de vida. Então fica aí o alerta para você, né? E continuando aqui. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então Paulo agora resolve ir para outro lugar. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Preste atenção. Aqui diz que havia um ourives, um homem que fazia estátuas da deusa Diana, fazia estátuas de prata, ele fazia imagens da deusa Diana e começou a ter um alvoroço na cidade por causa disso, porque esse homem ele dava muito lucro para os seus chefes, né? Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E aí eles começaram a falar: vocês sabem que esse é o nosso ganha-pão, fazer deuses, fazer imagens da deusa Diana é o nosso ganha-pão. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E aqui eles começam a falar: olha, Paulo está ensinando para todo mundo aí que estes que a gente faz com as próprias mãos não são deuses, que Diana não é deus e que esses deuses que a gente tem feito aqui de prata não são deuses. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então eles falaram assim: olha, nós corremos o risco. Eles se juntaram, todos aqueles que trabalhavam nesse ofício de fazer imagens da deusa Diana, se juntaram e falaram: olha, esse Paulo aí está destruindo o nosso negócio. Daqui a pouco ninguém mais vai querer comprar as imagens que a gente faz, e nem só isso, mas o templo da grande deusa Diana vai ficar às moscas, ninguém mais vai querer ir no templo da deusa, o templo vai ser destruído. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então eles alvoroçaram o povo, né? Fizeram aquele tumulto lá e foram até o teatro, né? Lembra da escola, o teatro onde eles ficavam ali pregando a palavra de Deus? E ali diz que eles pegaram a Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Então Paulo, quando ficou sabendo que eles pegaram 2 dos seus companheiros de viagem,
Ele quis ir até lá para resgatar, para resolver o problema, e os discípulos falaram: não, você não vai, porque era grande a multidão, o tumulto era grande. Então eles temiam pela vida de Paulo e não deixaram que Paulo fosse. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por causa se tinham ajuntado. Olha só o que dá a confusão. Ali diz que a confusão era tanta que algumas pessoas falavam uma coisa, outras pessoas falavam outra coisa, e tinha gente que estava ali no meio que nem sabia por que estava ali, nem entendia o que estava acontecendo. É isso que dá quando a gente se aglomera, se coloca no meio de uma confusão. Uns falam umas coisas, outros falam outras coisas, e você fica ali de gaiato, nem sabe o que está acontecendo, e às vezes até paga a consequência, sofre as consequências por uma coisa que você nem entende o que está acontecendo, nem sabe. Você entra, como diz o velho jargão, né, da nossa linguagem, você entra de gaiato. Não sei nem se hoje em dia existe isso mais, né? Hoje acho que eu tô ficando velho. Mas você entra de gaiato nas situações, né, sem saber o que está acontecendo. E aqui diz que tinha uns ali que nem sabia por que estavam ali, né? Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da nossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar se há em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Então veja bem, ali juntou um homem sábio, né? Juntou então um escrivão da cidade e conseguiu apaziguar a multidão, conseguiu acalmar os ânimos das pessoas e falando assim: olha, por enquanto eles ainda não fizeram nada de errado, esses homens, esses discípulos não fizeram nada de errado. Então o que vocês vão fazer? Se vocês acham que tem alguma coisa que vocês devem disputar com eles, para isso existem os procônsulos, existem as audiências, ou seja, vai em juízo, leva até as autoridades o problema e resolve lá em juízo, que haja um julgamento, que haja então ali uma acusação formal e não essa confusão aqui, esse tumulto, porque no tumulto sempre acontece coisas que depois vocês vão se arrepender, depois vocês vão ter que pagar por coisas que acontecem quando estão fora de controle. Então, para que essa multidão? Não se resolve nada com multidão e confusão, mas se resolve na justiça. Então, que levem à justiça e deixem que a justiça resolva o problema de vocês. Então, este homem foi um sábio que entrou ali para apaziguar a confusão. Então, com isso nós aprendemos o quê? Que não é com confusão, com briga, com contenda que nós resolvemos as coisas, mas é com decência, com ordem, com lei, com as coisas certas, com conversa, né? Com diálogo. É assim que se resolvem as coisas, né? Então nós vimos aqui que a palavra de Deus estava sendo grandemente pregada e crescia grandemente a obra de Deus. Muitos acreditavam e Paulo não cessava de ir em cidade pregando o evangelho, anunciando a salvação, curando os enfermos, expulsando os demônios. E nós vemos aqui que isso causava o quê? Causava uma grande confusão, porque o diabo ele não fica satisfeito, ele não gosta quando a obra de Deus é feita, quando ele vê que vidas estão sendo salvas, quando ele vê que pessoas estão se convertendo, quando ele vê que pessoas estão deixando de ser idólatras, deixando de adorar a deuses falsos, deuses que não existem, e estão adorando ao verdadeiro Deus. E o diabo não fica satisfeito e tenta arrumar confusão. Então, quando você resolve aceitar Jesus e seguir Jesus e deixar de lado
deixar de lado as suas tradições, os seus hábitos pagãos, o diabo não fica satisfeito e ele vai se levantar contra você. Mas cabe a você ter força e firmeza e ficar firme na presença de Deus, porque Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Vale a pena servir a Deus, porque Ele é o único Deus, o único suficiente Senhor, poderoso, dono de todas as coisas. E não há outro Deus. O resto foi inventado pelos homens. Vocês viram aqui a grande imagem que desceu de Júpiter. Gente, Deus é o único, amém? E Ele está sentado no trono dele e cabe a nós crer, é pela fé, tá bom? Então nós ficamos aqui hoje com o nosso capítulo 19 e amanhã voltaremos para a próxima aventura. Esse negócio tá legal, não tá? Essas aventuras aqui. Eu tô gostando muito de ler, espero que você também esteja. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, deixe seu comentário, faça suas perguntas e compartilhe o máximo que puder para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus, porque e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um beijo no coração, Deus abençoe seu dia.